E aí galera que lê Gibi, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi e sejam muito bem-vindos ao Resenhas Heróicas. Esse que vos fala tem o prazer de receber aqui no canal o Gabriel e nós vamos conversar um pouquinho hoje nessa conferência HQs que eu estou roubando literalmente o nome do quadro lá do Fernando do Central HQs, porque eu não tenho um nome pronto para isso, então a gente vai pegando dos outros mesmo que funciona, né? Então sejam muito bem-vindos aí também à nossa conferência HQs e a gente vai poder bater um papo hoje sobre nossas experiências como leitores, como começou, o que a gente gosta, o que não gosta, coisas desse tipo, né? E trocar aí algumas figurinhas e contamos também com a ajuda de vocês. Caso você não esteja inscrito em algum dos canais, inscreva-se e dê uma força para ambos os canais a crescerem e também curtam o vídeo, que curtir os vídeos ajuda demais, dá conta na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Valeu galera, valeu pela força. Então vamos lá bater um papo nessa conferência HQs entre o Eu Leio Gibi e o Resenhas Heróicas. Pois bem, meus queridos, é uma alegria a gente poder conversar e é uma alegria ter o Gabriel aqui com a gente. Então, Gabriel, fala oi pra galera. Valeu. E aí, galera que lê Gibi, tudo bom? Pra mim aqui é uma honra estar com vocês. Acompanho o trabalho do João já faz um tempão e tô me enveredando aí por esse meio do YouTube também há um tempinho. Então, pra mim, como eu falei, é uma honra estar aqui. Espero que a gente tenha um belo bate-papo pra gente falar um pouco sobre essa coisa tão massa que é a leitura, né? Pra mim é um negócio fenomenal e eu espero bater esse papo com vocês hoje bem legal. Isso aí. Então vamos conversar um pouquinho. A nossa ideia, galera, é a gente bater um papo a respeito aí da nossa carreira como leitores de quadrinhos, o que a gente gosta, o que não gosta, alguns assuntos do tipo como que os quadrinhos nos ajudaram, inclusive na nossa formação como pessoas, né? Isso tudo é importante pra gente. Então vamos lá. E aí, Gabriel, conta aí pra gente por que Gibi? Pois é, João. Então, eu sempre fui um cara que já crescia assim no meio da leitura, sabe? Eu fui alfabetizado cortando os balãozinhos das palavras das revistinhas da Turma da Mônica, aí colava aquele num papel branco e ia lendo, sabe? Então assim, eu já aprendi a ler lendo Gibi. Sempre foi um negócio que teve sempre ligado na minha vida. Mas aí quando eu fui crescendo, fui percebendo o quanto eu gostava disso. Não é à toa que, tipo, eu sou envolto por Gibi o dia todo. Tem Gibi em todo canto, tô sempre lendo. E eu acho um negócio fantástico, sabe? Claro que com o tempo a gente vai vendo outros tipos de Gibi, né? Como você falou no começo, a gente vai vendo o que é que a gente gosta, o que é que a gente não gosta. Mas uma coisa é certa e que pra mim o Gibi é um tipo de arte que, como você falou, molda a gente, muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de ver o mundo. Então pra mim Gibi é um negócio fantástico. Mas é bem por aí. Você falou do gibizinho da Turma da Mônica e coisa e tal, sabe? Eu nunca gostei do Gibi da Turma da Mônica, cara. Eu sei que todo mundo, ou a maioria das pessoas, começou a ler Gibi lendo o Gibi da Turma da Mônica. Mas eu não curtia, não. Eu gostava de vez em quando de ler o Chico Bento. Eu confesso a você que o Chico Bento, eu me agradava do Chico Bento. É o meu favorito também, o Chico Bento. Mas Disney e Turma da Mônica nunca foi muito o meu forte, não, sabe? Eu sempre fui um moleque que sempre gostou de ler, mas eu sempre tive um apego muito forte à ação e ao super-herói. Então eu olhava aqueles gibizinhos e aquilo nunca me provocou interesse, sabe? Tipo assim, vamos supor, a molecada queria assistir Pato Donald, eu queria assistir Thundercats. A molecada queria assistir, sei lá, Mickey. Eu queria assistir um desenho na época que chamava Galaxy Rangers, que são os Cavaleiros da Galáxia. Eu queria assistir Super Amigos, sabe? Então não sempre foi comigo desse negócio. Até os gibis da Disney, quando eu ia ler algum, eu procurava o Super Pato, o Super Pateta, ou seja, que tivesse alguma ligação com esse nicho de herói, por sempre gostar muito. Então, tipo, eu não tenho nada contra a gibi da Turma da Mônica, pelo contrário. Lia de vez em quando algumas tiras e olhava lá em consultório, né, que sempre tinha. Ia no dentista, alguma coisa assim, e lia lá umas histórias, mas tipo, eu nunca comprei nenhum. Eu comprei algumas Graphic MSP, que já é meio diferente, né? Mas o gibi ali da Turma da Mônica, não. Enfim, eu sou meio que uma anomalia nesse negócio. Pois é, então, João, assim, eu aprendi a ler, né, com esses gibis, e quando eu fui crescendo, eu fui enveredando por esse lado que você está falando aí, esse lado mais aventuresco de quadrinhos. Fiquei um tempão sem ler quadrinhos, aí
quando eu tinha lá para uns 9 anos de idade, mais ou menos, aí meu pai me presenteou com isso aqui, ó. Com essa edição do Homem-Aranha número 60 da Panini. Aí, tipo, pra um cara que só tinha experiência com o quadrinho da Turma da Mônica, com uma criança, né, de 9 anos, tipo, isso aqui, quando eu li isso aqui pela primeira vez, tipo, minha cabeça explodiu, sabe? E aí foi justamente aí que eu entrei nesse lado dos quadrinhos de super-herói, quadrinhos mais aventureiros, sabe? E aí pronto, aí me apaixonei e tô nesse até hoje. Mas você sabe que o pessoal escracha esse arco do Homem-Aranha, né? Tem muita gente que fala que é um horror. Pois é. E eu gosto, eu acho legal. Eu acho diferente, eu acho legal. Eu não aprovo tudo que fizeram no outro, mas eu também não acho de toda essa ruindade que o pessoal fala, principalmente as partes onde, tipo assim, só o Peter David escreveu, né, de todas as revistas. Lá no finalzinho eu acho que perde a mão. No último conjunto de história eu acho que perde a mão. Mas eu acho que o começo e o meio é bacana. A hora mesmo que o Homem de Ferro tá voando com ele no colo, e ele tá com a mão solta, tipo morto, cara, aquilo ali ficou muito bacana. Com certeza. E assim, João, essa fase aqui, tipo, acho que nesse período quem estava escrevendo o Aranha, se eu não me engano, era o Straczynski, né? Era o título principal. Que também é uma fase de controversa, assim, tipo, do mesmo jeito. Isso, com certeza. Principalmente lá para o finalzinho, no Um Dia a Mais, né? Mas aqui, tipo, no outro, eu não sei se porque foi minha primeira revista, quando eu li, tipo, eu fiquei apaixonado com aquilo, porque como eu falei, eu não tinha tido tanta experiência com quadrinhos de super-herói, foi meu primeiro. Mas assim, eu confesso pra você que eu li recentemente todo o arco de novo e também realmente eu não acho que é um negócio maravilhoso, sabe? Mas comparado o roteiro do Peter David com o roteiro do Straczynski naquela época ali, não tem nem comparação. Pra mim o Peter David mandou muito mais do que o Straczynski, sabe? Peter David é bom. Achei muito bem mais organizado. Peter David é bom. Eu peguei Heróis da TV número 97. Esse foi o meu primeiro gibizinho comprado com o dinheiro da minha mãe, obviamente. Eu já era adolescente. E foi uma decisão, digamos assim, só minha. Tipo, eu vou lá e eu quero ler gibi, porque eu só lia livros. E eu falei, eu queria ler gibi. E eu fui tão radical pro lado do gibi que daí eu fiquei um bom tempo sem ler livro também. O meu negócio era só gibi. E é um gibi que eu não entendi nada. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Eu não entendi nada. Eu não sabia nem que as histórias tinham sequência de super-herói, né? Porque acostumado com história fechada quando li uma coisinha ou outra, e aqui não é fechado, né? Eu descobri que histórias de super-herói têm uma continuidade eterna, e aí eu fiquei meio perdido. Mas eu acho que faz parte do jogo. É uma época que não tem internet, você não tem muito onde caçar informação, aí você fica mais perdido ainda. Eu acho que hoje, mesmo que o cara pegue aí no meio de um arco, foi a primeira história dele, com um pouquinho de vontade ele descobre tudo que aconteceu antes. E na verdade você descobre até o que aconteceu depois agora, né? Porque tem um ano de delay e você consegue essas histórias todas. Então hoje é muito mais fácil. Eu falo para as pessoas, mesmo que for no meio do caminho, quando você vai começar a ler gibi, se você pegar mesmo que seja no meio de um arco, tem como você resgatar o para trás e entender. Quando eu comecei era meio complicado, isso não dava para fazer não. Então é outro mundo. Eu acho que a tecnologia ela ajuda muito isso para você se situar na história em quadrinho e se ambientar mais facilmente no ambiente de super-heróis do que foi outrora. Eu sei que é vasto, eu sei que é complicado, eu sei que tem muitas nuances, tem muitos retcons, mas eu acho que também tem seus caminhos aí para a pessoa se adaptar mais rápido do que foi anteriormente, né? Eu pelo menos penso assim. Com certeza. Pois é, João, então, isso que você falou aí, tipo, refletiu pra mim, que você falou que na época que você começou a ler, tipo, não tinha tanto acesso à internet, né, pra fazer justamente essa pesquisa, né, de ver que a história tem um ciclo sem fim, né, as histórias, pelo menos das grandes editoras. Então, justamente quando eu peguei isso aqui, por se tratar, né, agora, hoje em dia saem os títulos, ainda saem numa espécie de mix, mas nessa época aqui era um mix mesmo, tipo, tinha várias edições de várias histórias, né. E quando eu peguei isso aqui, aí eu li e fiquei na minha cabeça, tipo, mas o Homem-Aranha já começou vindo de outra ação e ele terminou indo para outra. Eu digo, essa história não tem fim. Aí depois foi que eu fui descobrir que tinha uma continuação. Fui pesquisar na internet e eu vi que no cantinho das páginas, né, todas as histórias, a maioria que são publicadas aqui no Brasil, no cantinho tem dizendo onde foi publicado originalmente, né? Aí eu fui pegar o número onde foi publicado e fui pesquisar, e aí fui achar que tinha uma continuação, e aí foi que a paixão foi crescendo, né? Outras leituras foram vindo. É tudo uma descoberta nova, né? Quando a gente entra nesse mundo da leitura. Você vê cada que hoje passo é uma nova fácil. descoberta.
né? Quando Isso. eu comecei não tinha internet, essa coisa nem existia. Então era mais complicado. Aí foi fazendo, na verdade, uma amizade ou outra e ocasionalmente descobrindo que alguns amigos liam gibi, que eu comecei a ter acesso a outros títulos e conhecer um pouco mais do que estava acontecendo, justamente porque eles também liam outros títulos, né? E tinha uns guri que tinham uma situação financeira muito melhor do que a nossa em casa, então eles conseguiam ter um acesso a muito mais quadrinhos. E isso é bacana. Então eu comecei a me inteirar muito por causa deles e por causa de um amigo chamado Alfredo, que o Alfredo também tinha uma coleção bem, bem grande, mas bem grande. E o Alfredo colecionava todos os títulos da Marvel. E fora algumas coisas da DC, mais um pouco de Fantasma e por aí adiante, Conan e o caramba. O Alfredo tinha uma coleção bem grande. E eu li muita coisa por causa do Alfredo, cara. O Alfredo, ele me confiou de uma forma que ele catou, por exemplo, eu falei para ele, o Alfredo queria ler o Capitão América. E o Alfredo tinha todo o Capitão América da Editora Abril. Ele catou todas as 100 e poucas edições na época, né, que passou de 200, né, mas as 100 e poucas edições, tirou da estante e falou assim, leva lá para sua casa e lê. Hoje você não dá um gibi na mão de um cara para levar para casa, quanto mais os 100 e poucos, né? E eu catei, levei tudo para casa, li tudo e devolvi a ele, cara. E eu li muito por causa disso, né? Porque, vamos dizer assim, surgiram na minha vida pessoas que me ajudaram a me apaixonar por quadrinhos. Embora eu tenha comprado isso e não entendi, depois eu lá comprei uma edição do Hulk, compreendi um pouquinho melhor, mas foram essas pessoas surgindo em volta que me ajudaram bastante. Tinha um cara na minha rua também chamado Reginaldo, que a gente chamava ele de Naldo. Ele era fãzão do Homem-Aranha, cara. A primeira história do Homem-Aranha que eu li, se não me falha a memória, eu nem sei o número da edição da Editora Abril, mas é bem uma história que o Octopus volta e tá todo poderoso, coisa e tal, e o Homem-Aranha sai no pau com ele, e tem lá um trilho de trem, eles lutam lá no meio do trem, uma coisa desse tipo, mais ou menos puxando a memória, tentando lembrar, e ele derrota o Octopus, e ele fala pro Octopus, você nunca vai ganhar de mim, porque você isso, e fala um monte de coisa pro Octopus, né? Décadas depois, o Octopus virou Homem-Aranha, né? Ganhou dele. Então, de um jeito ou de outro, né? Décadas depois, ele ganhou sim. Mas foi a primeira história, por exemplo, do Homem-Aranha que eu li. E eu lia o Homem-Aranha todo mês por causa do Naldo. O Naldo comprava, eu pegava com ele. E isso era bacana. Então tinha Super Aventuras Marvel na rua de cima, com outro amigo. E por aí adiante eu fui naquela coisa, porque não tinha dinheiro. Então a gente fazia o que podia. E a galera era mais tranquila nessas coisas, né? E eu criei boas amizades. Não tinha muitos amigos, mas os poucos que eu tinha... e eu descobri que liam gibis, foram pessoas importantes da minha vida para eu curtir quadrinho, sabe? Porque eles me mostraram que era mais amplo, né, do que eu estava acostumado. Pois é, então como você estava falando, João, assim, eu achei muito massa você falar que, tipo, teve um pessoal que lhe influenciou, né? Eu aqui na minha cidade, eu já falei em outros vídeos também lá no meu canal, que não tem muita gente que coleciona, que lê quadrinhos. A minha influência foi de casa, sabe? Todo mundo aqui na minha família, meus avós, meus pais são professores e, assim... essa influência que eu falei de ler Turma da Mônica é porque minha avó, ela tem uma coleção gigante de Turma da Mônica, de Disney. Então, assim, eles que me influenciaram na leitura, sabe? É tanto que meu pai, que sempre ficava me dando revista, até hoje em dia ele sempre compra revista pra mim. Então, assim, a minha influência foi mais de casa, sabe? Eu não tive tantos amigos pra me influenciar, mas eu tava invejando você aqui falando e eu só pensando como seria massa se eu tivesse sido uma galera assim, pra poder bater um papo sobre o que eu li, conversar e passar essas experiências. Eu tô tendo mais isso agora no canal, mas até então não tinha tido, sabe? Então, aqui onde eu moro, por exemplo, tem um rapaz que eu sei que lê alguma coisa, mas quando tinha banca aqui na cidade, eu sabia que eu era praticamente a única pessoa na cidade que comprava gibis aqui na banca, e eu comprava vários títulos, né? E vinha tipo 2 de cada, 1 de cada, porque era literalmente o que eu pegava. Mas eu sei, e aí o dono da banca falava que ele vendia assim, bastante Turma da Mônica, e tinha uns meninos que ele disse que comprava mangá. Então, na cidade anterior a essa que eu morei, lá não tinha ninguém mesmo. E na verdade um rapaz que começou a ler foi por
contato comigo, que acabou lendo quadrinhos. Mas depois que eu mudei de lá, ele também parou. Você foi a influência dele, no caso, né? E aí, depois que eu mudei de lá, ele também parou. Então é interessante. E esse lance dos pais, por exemplo, que você citou, é um negócio bacana de influenciar a gente a leitura. E é um negócio ao mesmo tempo desafiador, cara. Porque, por exemplo, eu tenho 3 filhos e eu não consegui influenciar nenhum dos 3 ao prazer da leitura, né? Como eu também contei num vídeo anterior aí sobre esse assunto. Então é bem complicado. E eu acho também que um inscrito do canal ele comentou, ele falou, eu acho que um pouco desse lance de ler está muito arraigado na gente já, sabe? Meio que tá na gente. E eu acredito nisso, porque eu não tive influência para leitura, tá ligado? Em casa não tinha isso. Minha mãe não era de ler, Entendi. Meus avós muito menos, enfim, eu não sou de uma família de leitores. E eu sempre gostei de ler. De onde que eu tirei esse gosto? Eu não sei não. Mas eu tirei de algum lugar. E eu tinha um amigo também que ia comigo na biblioteca, o Edson, e aí a gente pegava uns livros, a gente era bem pequeno, pegava uns livros lá na biblioteca e ia lendo. Mas eu diria que muito do prazer da leitura nasceram de amizades, sabe? De amizades. E a partir dessas amizades, as discussões sobre as leituras. E isso me fez enraizar ou memorizar muito do que eu li, justamente porque a gente conversava sobre, né? E a conversa sobre, ela provoca isso na gente e faz melhor, né? Deixa a gente melhor em relação à leitura. Pois é, mas aí, João, assim, a gente tá falando aqui sobre nossas primeiras leituras, né? E o que é que a gente foi descobrindo que gosta. Mas aí eu queria saber de você também, assim, se você teve alguma grande mudança de gosto. Porque você falou pra mim que não gostava muito de Turma da Mônica, de Disney, sempre gostou dessa parte de aventura, de super-heróis. E eu já gostava e migrei para os super-heróis. Eu queria saber de você também se nessa descoberta da leitura você descobriu algum gosto que você não sabia que tinha, tipo, por exemplo, um suspense ou algo mais reflexivo, assim. Eu queria saber de você, se você também teve esses nuances. Mas eu fui abrindo, na verdade, para algumas leituras à medida com que eu fui amadurecendo. Eu não tinha interesse em ler muita coisa, não. Por exemplo, quando saiu a Vertigo número 1, pela Abril, veio com Constantine, e o Constantine do Garfienes, tida como a melhor fase do Constantine. Eu não consegui terminar a primeira história. Eu li aquilo e falei, isso é horrível. É muito ruim, é muito chato. E talvez a pessoa me vê falando isso agora e fale assim, você é doido? Cara, eu era adolescente, velho. Eu não gostava daquilo lá, não. Meu negócio era bum, soque, puf. Aquele lance do super-herói. Eu vi aquele cara lá vomitando e com câncer e todo lascado. Eu falei, que é isso aqui, cara? Eu não gosto disso aqui, não. Eu tô fora. Mas não gostei mesmo. O Constantine, por exemplo, é um personagem que eu aprendi a gostar na insistência, sabe? Porque passou um tempo, eu catei aquela número 1 da Vertigo de novo, fui ler e falei assim, eu ainda não gosto. E foi bem na insistência. Hoje eu tenho um monte de coisa do Constantine, mas foi na insistência. Até sei lá, eu chegar numa fase da vida que eu pudesse ler, entender e me simpatizar de alguma forma com a história do Constantine. Então eu acho que muito da nossa bagagem de leitura, ela vai ter um pouco do lance da idade e um lance do momento, né? Tem momento para tudo. Tem momento para tudo. E outras vezes não. Então eu acho que tem momento para tudo. A gente não precisa, digamos assim, jogar o bicho fora, né? Deixa ele guardado lá, que de repente num outro momento ele pode ser útil, né? Isso que eu falo para as pessoas, não joga o livro fora, você só não está com a cabeça pronta ainda para ler o livro. Sabe? Deixa ele aí, amadurece um pouquinho e se retorna. E o que o Constantino comigo foi mais ou menos assim. Eu amadureci um pouco para poder ler, porque meu primeiro contato eu não funcionaria. Simplesmente não funcionaria, não no mundo que eu vivia e a perspectiva que eu tinha. Entendo. Pois é, eu também já tive assim, essas experiências que você está falando e já refleti também sobre isso, de que tanto o quadrinho vai nos moldando, quanto nós vamos moldando nosso gosto pelos quadrinhos, né? Eu já falei num vídeo lá no canal também que, tipo, aqui na minha estante tem vários momentos da minha vida que eu fico, de vez em quando alguém vem aqui, eu fico falando, tipo, aqui era quando eu gostava disso, e depois parei e passei um tempo gostando mais disso.
E assim, uma coisa vai levando a outra, e como você falou, nunca me desfaço nada, porque eu sei que tipo, eu posso não gostar naquele momento, mas daqui a pouco eu vou dar uma chance, vou querer ler aquilo, sabe? E isso é o mais massa, é você saber que você pode moldar seus gostos e os seus gostos vão lhe moldando. A leitura é fantástica por isso. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui nessa primeira parte desse vídeo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição do vídeo o link lá para o Resenhas Heróicas. Tu vai para lá para a gente seguir nesse bate-papo, nessa conversa, que tem muita coisa para a gente conversar ainda. Então fica aí a dica para vocês, vai na descrição do vídeo, acessa o Resenhas Heróicas e que você vai encontrar a continuação desse bate-papo por lá. Valeu? No mais, a gente vai ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.